etarismo não é só voltado para os outros. Eu acho, uma das coisas mais trágicas é que ele também pode ser voltado internamente. Então, a pessoa que não consegue envelhecer em paz, a pessoa que acha que só tem um jeito de bem envelhecer, né? E se ela não está exatamente ali, e esse um jeito de bem envelhecer que vigente na nossa sociedade, é aquele ditado pela indústria do anti-envelhecimento. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou Cássio Martinez. E eu sou a Cissa Matos. E você está ouvindo o Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM São Paulo. No episódio de hoje, vamos discutir as relações entre comunicação, consumo e estudos do envelhecimento, explorando como as estratégias mercadológicas evocam os consumidores mais velhos. E para essa nossa conversa, temos duas convidadas muito especiais. Gisela Castro, professora titular do PPG-Com ESPM e coordenadora do grupo de pesquisa Conex Lab, que investiga comunicação, consumo, subjetividades e sociabilidades do contemporâneo. E também Tânia Miné, mestre em comunicação e práticas de consumo pela SPM, professora da pós-graduação Lato Sensu, da SPM e da FIA. Muito bom. Obrigado, Cissa. Gisela, Tânia, sejam bem-vindas. Dando início aqui à nossa conversa, que com certeza vai ser uma conversa muito legal e muito rica, eu queria direcionar minha primeira pergunta para você, Gisela. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o seu grupo de pesquisa, o grupo que você coordena aqui na casa, o Conex Lab, e sobre a importância dos estudos de subjetividades e sociabilidades no campo da comunicação e do consumo? Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer, o convite de vocês. Achei muito bacana essa iniciativa do Comuniconcast e fiquei muito contente de poder participar aqui junto com a minha queridíssima Tânia Miné. Então, vamos lá. O Conex Lab, ele é um grupo que estuda vários temas. A gente colocou esse nome porque a gente entendeu que conexão é alguma coisa muito central que liga boa parte desses temas variados de estudo. E esse estar conectado tem a ver com estar conectado às redes sociotécnicas, que permeiam o nosso cotidiano hoje, mas também estar conectado com as questões que nos inquietam, que nos perturbam e que nos encantam. Então, é o Conex, pensando nas conexões, nas suas múltiplas conexões, tanto sociotécnicas quanto comunicacionais, sociológicas, socioculturais, enfim. A gente achou que era um nome que congregava. Há duas linhas de pesquisa nesse grupo, e uma dessas linhas tem a ver com a minha pesquisa, mais diretamente com a pesquisa que eu desenvolvo, que cruza estudos de envelhecimento, longevidade, e seus modos de comparecimento na mídia em geral, nos meios de comunicação. Alguma coisa que eu venho estudando já há muito tempo e que não paro de ter novos desdobramentos para esse estudo. Então, e a outra linha desse mesmo grupo trabalha mais especificamente, aí sim, com as redes, os diferentes tipos de plataformas, de rede social e etc. E elas são examinadas em vários prismas. Às vezes se cruzam. Uma das pós-doutorandas do grupo agora está estudando os modos de apropriação de redes sociotécnicas de comunicação, enfim, por pessoas mais velhas. Então, isso é muito interessante, como é que os idosos brasileiros estão nesse momento, trabalhando ali. Então, é isso, às vezes as coisas se cruzam, às vezes nem tanto, mas tudo tem a ver com conexão e estarmos conectados. A gente entende comunicação e consumo como eixos muito centrais, eixos temáticos muito centrais para entender o contemporâneo. Então, essa é a premissa que norteia todo esse programa de pós-graduação da SPM, em comunicação e práticas de consumo. Não é diferente no grupo de pesquisa. Então, é por isso que a gente articula esses eixos, comunicação e consumo. Isso está presente em todas as pesquisas. E aí a gente vai olhar, nessa articulação, a gente vai olhar produção de subjetividades e modos de sociabilidade vigentes hoje. E Tânia, conta pra gente,
Como surgiu o seu interesse em investigar os consumidores idosos sob as lentes da comunicação e do consumo, aí falando estrito senso, né? Não o olhar mercadológico, que a gente sabe que você tem uma larga experiência, né, no mercado corporativo, de marketing. Como é que surgiu esse interesse? Como é que você desenvolveu essa ideia ao longo da sua vida acadêmica, profissional e até mesmo pessoal? Porque tá tudo interligado, né? Sem dúvida, Cissa. Olha, muito obrigada, Gisela, por ter me chamado. Muito feliz de estar aqui com vocês, de falar dessa pesquisa que eu tenho um carinho enorme, né? Eu tinha me planejado para fazer o mestrado, conheci a Gisela, vim até aqui, a SPM, fiz aula como ouvinte, né, Gi? E quando a Gi estava... naquela época podia, a Gi estava saindo para... fazendo aplicação para esse projeto do pós-doc que ela mencionou. E, de fato, eu comecei a ter não esse problema, mas essa indagação interna sobre os consumidores mais velhos, justamente porque no mercado corporativo, quando eu trabalhava como executiva, eu até comentei isso com a Gisela, ninguém queria trabalhar com uma marca da empresa, que era uma marca para pessoas idosas, eram fraldas e roupa íntima geriátrica. E a gente tinha dificuldade para contratar as pessoas e para manter as pessoas trabalhando com produtos para idosos. Isso me chamou a atenção. E do ponto de vista pessoal, foi também o envelhecimento e a doença da minha mãe, que também já tinha acontecido há uns anos atrás. Então, a gente começa a ter um olhar diferente. E quando eu vim aqui para o PPG-Com, e eu gostei muito da SPM, eu nunca tinha estudado aqui, a Gisela e eu conversamos sobre isso na época que eu estava aplicando para entrar no mestrado, a prova, tinha que fazer um pré-projeto de pesquisa, e eu falei para a Gisela, eu quero estudar, mas eu quero estudar a visão dos consumidores nas redes sociais, que também era muito pioneiro. Então, foi muito legal isso, porque, de fato, as pessoas olhavam para mim, primeiro, por que você está estudando velho? E segundo, velho não está na internet. Então, a gente vai comentar depois um pouco sobre isso, mas isso mudou completamente, isso faz 9 anos, na verdade, quando eu fiz não mudou completamente, não. Mudou muito. Não, mudou. Mas completamente eu discordo de você. Você tem razão, Gi. Mas seria ótimo que tivesse mudado completamente. Mudou bastante no sentido de inserção digital. Ainda temos quase 60%, segundo o CETIC-BR, dados de 2024, mas é o público que menos acessa, se a gente pensar em consumidores individuais, né? Mas naquela época, a Gi vai lembrar bem, isso era abaixo dos 20%, acho que, se eu não me engano, 15%. Então, de fato, as pessoas estavam completamente fora das redes, as pessoas mais velhas. Então, isso é uma coisa que também eu falava, gente, então foi muito interessante. Então, só para contar, fazer uma longa história curta, foi esse aspecto de inserção dentro de um ambiente que até então era muito considerado um consumo mais juvenil, que eram as redes, que são as redes sociais de fato, né? Então é isso. Tânia, muito bom te ouvir. Eu particularmente achei toda a leitura que a gente fez transversal do seu trabalho muito interessante de conhecer um campo da comunicação e do consumo, que esse é um grande artifício aqui do nosso programa, né? A gente conhecer esses efeitos que acontecem no social de forma muito profunda a partir das pesquisas que acontecem com os nossos colegas. Eu queria abrir um pouco esse seu comentário para que a Gisela pudesse contribuir com isso e ela falasse um pouco para a gente sobre a importância de compreender a comunicação e o consumo atrelado a um recorte de idade e como isso afeta a modulação das subjetividades e sociabilidades no contemporâneo. Excelente pergunta. Afeta muitíssimo. Assim, a gente, como a Tânia estava dizendo, né? Por que você está estudando velho e por que você está estudando velho nas redes sociais, né? Então, a primeira coisa que nos chamava a atenção, e de certa forma ainda chama, já melhorou muito, mas ainda tem muito chão para caminhar, é a invisibilidade
dos idosos e das idosas, né, das pessoas idosas, em geral, nos meios de comunicação. Em geral. Tá? Assim, isso... na publicidade, nas novelas, nos filmes, nos programas de auditório, enfim, blá, 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 blá. Vem mudando? Vem mudando. Até porque não tem jeito, a população do mundo inteiro está envelhecendo, a população brasileira está envelhecendo num ritmo mais acelerado do que a gente imaginava com as projeções do IBGE. Mas mesmo assim, a gente vive a gente fala, né, numa sociedade jovem-cêntrica. Tudo se passa como se jovem fosse o padrão considerado normal, adequado, e tudo é feito com esse padrão. A partir desse padrão. E esse tudo vai desde como que se calibra o tempo de um sinal fechado para que uma pessoa possa atravessar a rua. Essa tal pessoa média, padrão, que pode atravessar a rua, é uma pessoa capaz, né, sem perna quebrada, por exemplo, ou sem cadeira de rodas, jovem e com desenvoltura no andar. Uma pessoa um pouco mais velha, que está andando um pouquinho mais devagar, uma mulher grávida, uma pessoa que está usando gesso, já está fora desse padrão. E assim vai. Nos caixas automáticos, tudo se passa como se todos tivessem a mesma desenvoltura. Uma pessoa mais idosa que está com um pouquinho de tremor nos dedos, já nas mãos, já vai ter dificuldade ali. E ninguém está olhando para isso. Então, tem horas que é bem específico, tem horas que não. Então, os limites disso tudo... é o que a gente precisa olhar, com cuidado, caso a caso. Né? E a Tânia, ela veio para o mestrado depois de um longo tempo no mundo corporativo. O barato era aproveitar essa bagagem que ela trazia do mundo corporativo para a gente enriquecer a nossa pesquisa acadêmica. E ela trabalhava com trade marketing, né? Trabalhava com varejo. Então, cara, que legal, como é que está lá na ponta? Um dos achados da Tânia na pesquisa, que foram muitos, foi que, assim, no Brasil, o que ajudou pra caramba a espalhar, a tornar plausível esse novo produto que estava chegando, que era essa roupa íntima para pessoas idosas, foi o contato com o atendente da farmácia. O atendente da farmácia, no Brasil, é uma figura que faz uma mediação importante entre o produtor e o consumidor. E aí a senhora já sabe, olha, chegou um produto aqui muito interessante, talvez a senhora goste. E isso surpreendeu aos donos da marca. Entendeu? E por aí vai. Então, foram achados muito interessantes da pesquisa da Tânia. O outro, que eu acho que é importante destacar aqui, que foi elogiadíssimo, inclusive pela banca de avaliadora da Tânia, foi que a pesquisa da Tânia foi a primeira pesquisa dessa escola a quantificar, dar números para o mercado grisalho. Quanto vale esse mercado? Porque os números, eles eram todos, não conversavam entre si, né? Eram várias medições. Aí Tânia veio com essa questão e eu falei, bom, vamos embora pedir ajuda para o pessoal do programa de pós-graduação em administração, ali do lado, na sala ao lado. E fomos ajudados, né, Tânia, pela professora Cristina Helena, que é uma economista, super gente boa, depois virou pró-reitora de pesquisa aqui da escola há muito tempo, hoje está na PUC São Paulo, que ela já era de lá também. E ela, então, ajudou a Tânia, a mim, a fazer essa conta. E a gente, então, pôde, entre a qualificação e a defesa, a gente pôde apresentar esse número pela primeira vez. Aí, quando nós fizemos o evento, que a gente chamou todas as pesquisas que a escola estava desenvolvendo sobre esse tema, em diferentes âmbitos, não só no PPG-Com, mas em outros. E pessoas interessantes do mercado que a gente achou. E também um grupo muito legal de pessoas idosas reunidas em torno do tema do trabalho, porque eu não queria falar sobre idosos nem para idosos, eu queria falar com também. Né? E queria dar o protagonismo para que eles falassem deles próprios. E aí esse grupo fechou o evento de uma forma linda. Mas uma das pessoas do meio acadêmico que veio falar foi a professora Gita Grindebert, que é da Unicamp, uma importantíssima referência nos estudos de envelhecimento no Brasil. Ela é da antropologia. Ela foi da banca da Tânia e ela saudou, né? Então, na fala dela, ela toda hora ela projetava, né, no PowerPoint dela trechos inteiros do trabalho da Tânia para deleite de todos nós. Tânia, olha você lá! Maravilhoso, porque é isso, é o primeiro estudo que quantificou isso, que sistematizou isso e trouxe uma contribuição muito significativa também do lado de lá. Né? Então, isso é uma coisa bacana do nosso programa. A gente tem
procurado, sempre que possível, estabelecer mesmo essa conversa, né? Como que o mercado faz, como que a gente do meio acadêmico entende esse fazer e como é que isso volta para lá, né? Em termos de boas práticas, ou sugestões, ou etc. Isso é que é legal, né? O fato é que um dos atores do evento foram grupos que fazem pesquisas de mercado. E muitas pesquisas, a tradição das pesquisas do mercado na época era terminar com 40, 45, como se não fosse necessário conhecer consumidores maiores do que isso, mais velhos do que 40 ou 45 anos. O que é uma barbaridade. Um episódio específico na época, um pouquinho depois, foi Game of Thrones, que foi uma série, enfim, que na minha família mobilizava várias gerações da família. E uma das minhas filhas trabalha com marketing, trabalhava com conteúdo audiovisual, teve contato com a pessoa que distribuía Game of Thrones e comentou, nossa, eu e meu avô não perdemos o episódio. Seu avô? Quantos anos ele tem? Não está no nosso demográfico. Devia estar. Ele sabe tudo. Conversamos de igual para igual. Foi muito legal. Ela fez um kit de produtos promocionais de Game of Thrones e mandou para o meu pai, que aí chamou os netos, distribuiu, pega o que... Mas ele ficou amarradão de ser percebido. É isso, assim, não é... Quando eu falo, né, um dos meus trabalhos é sobre Os Velhos na Propaganda, né, que é esse livro aqui, sobre como que eles estão pouco apresentados na propaganda e quando são apresentados, muitas vezes são de forma muito caricata, né? Estereotipada, desrespeitosa até às vezes. E muita gente me pergunta no meio acadêmico, para que você quer pensar em pessoas velhas na propaganda? Primeiro porque não tem muito cabimento, talvez, para os anunciantes, o que é uma bobagem. O trabalho da Tânia já mostrava isso. É um mercado, isso é lucrativo também. E segundo, porque é uma besteira achar que só porque a pessoa envelheceu, ela deixou de ser igual a todo mundo. Ela pode gostar de Game of Thrones, ela também pode consumir outras coisas que não só pode gostar de redes sociais, né? Exatamente. Pode, entendeu? Curtir outras coisas que não seja só aquilo que, de forma estereotipada, se pensa que velho gosta. Eu lembro uma vez, fui procurada por um grupo de graduandas daqui da escola que iam desenvolver um trabalho de final de curso. Era uma marca de lingerie que elas estavam querendo propor para senhoras, né, idosas, pessoas mais velhas. E aí, nós fizemos toda uma pesquisa, nós entendemos que a pele das mulheres mais velhas, ela é muito, muito delicada, então tem que ter um elástico diferente, um tecido. Essa parte a gente já estudou, professora, a senhora pode deixar, agora a gente está trabalhando com a questão do marketing, né? E aí a gente queria a sua ajuda, como é que a gente faz, qual é a melhor forma de tratar. Falei, peraí, vamos falar primeiro antes, assim, por que vocês acham que a pele é tão... Não é um ET. Entendeu? O que vocês estão imaginando? E aí eu fui perguntando. Essas meninas eram bem jovens, elas estavam saindo da graduação, primeira graduação, vieram direto da escola, enfim. E para elas era alguma coisa lá em torno dos 50. A pele mudava completamente, aí tinha que fazer tudo muito diferente, porque já era um ET, entendeu? Assim, não tinha nada a ver com o que elas faziam. É muito doido. Então, assim, a primeira coisa é isso, esse outramento, sabe? As pessoas idosas como outros muito diferentes do padrão, ou muito diferentes daquilo que nós, outros, né, somos. Isso é muito importante. Não, é muito importante, te ouvindo, Gisela, assim, mil coisas, né, na minha cabeça. Meu marido tem uma avó viva de 98 anos, que é fã de Star Trek, de Star Wars. Vive a vida, talvez, mais intensamente, de uma maneira até mais alegre do que eu, né? Que sou escrava do tempo e do trabalho, etc. É uma consumidora ativa e incrível. E o que eu achei interessante é que, durante muito tempo, eu trabalhei com mulher. E era a mesma coisa que a gente ouvia no mercado, né? Mulher é nicho. É uma coisa que tem que ser específica para a mulher. É só isso. É específico para o idoso. E também eu venho do mercado publicitário, e aquele estereótipo do idoso é o velhinho de cabelinho branco, bengala, óculos, uma gravatinha borboleta e um suspensório, né? E esse in-between, né?
Porque se as suas graduandas já estavam achando que 50 era idosa, ou seja, eu, né? E a minha pele realmente mudou, mas não porque eu fiquei velha, porque... Não é isso, porque ficou velha. Não mudou a ponto de você precisar de um elástico especial, de um tecido. Calma, tem que ser confortável, tem que ser saudável, isso é bom sempre, desde sempre. Vamos vendo isso, entendeu? Sim. Agora, eu me lembro, Tânia, só para encerrar esse bloco, mas também quando a gente começou a ouvir discussões do tipo, a terceira idade, entre aspas, está consumindo viagens, cruzeiros, né? Quando começaram a perceber que ali tinha um poder aquisitivo, né? Uma viabilidade, um mercado, uma viabilidade econômica, aí descobriram, né? Da noite para o dia, olha, vamos então vender pacotes turísticos e viagens, porque o velhinho quer viajar, né? Em excursão. Quer dizer, eu acho que essa época que você fez esse seu trabalho, já tinha passado esse boom e essa visão do velhinho alegre, saltitante, que queria fazer excursão. Acho que você foi mais a fundo, né? Você foi buscar uma outra visão. O velhinho que quer fazer excursão era um dos estereótipos vigentes. A gente surdo era outro, tinha uma porção. Então, acho que o que é legal da pesquisa e da abertura que a Gisela deu e que o programa dá, mas a Gisela, sobretudo, com metodologias, que eu sei que tem perguntas que vão vir aí e tudo mais, é que quando eu fui olhar os estudos de aging marketing, né, marketing da longevidade, vamos dizer assim, a gente percebia várias coisas que a Gisela falou. Não se estuda, não se inclui como público-alvo, não se tem metodologias adequadas. Quer dizer, a gente não tinha condição. Os estudos que as grandes consultorias internacionais faziam também eram estudos muito ainda reduzidos. Você contava nos dedos de uma mão. E olha que eu sou uma pessoa, né? Hoje super antenada. Uma pesquisadora. A Gisela sabe, sempre gostei de ler muito, de estudar muito e tudo mais. E aí a gente procurava. Hoje não, todos os estudos de tendência trazem um capítulo sobre o envelhecimento, ou uma das tendências falando disso. Agora, o grande ponto que acho que o meu trabalho concluiu lá no final, de que pessoa idosa nós estamos falando, né? A quem essas empresas se dirigem, de que forma elas se dirigem. Então, acho que esse é o coração, porque o próprio marketing também, né? E eu sou uma profissional que trabalhei a vida toda em indústrias e conheço o marketing muito bem, me formei nisso. Ele olha o ciclo de vida de um ser humano como o ciclo de vida de um produto, né? Então a gente foi lá. Envelhecimento é sinônimo de decadência. Um dos livros que fala sobre isso é o livro do Featherstone, que tem um estudioso que até coloca a curva ele faz uma brincadeira, até pus isso no meu trabalho. O ciclo de vida do produto e o ciclo de vida do ser humano. E o velho está lá no declínio. Como se fosse um produto já sendo retirado de mercado e tudo mais. Então, o que a gente tentou fazer na época, com muito cuidado e sempre olhando o campo da comunicação, e a gente escolheu, né, as redes sociotécnicas, né, as plataformas. Naquela época as plataformas nem existiam. Eram mais redes sociais ainda isoladas, muito Facebook, o Twitter muito mais político naquela época, ainda né? Então a gente trabalhou mais o Facebook. Hoje a gente tem o Instagram, tem o TikTok. Que não tinha naquela época. E a gente chegou a estudar, né? O grande ponto, a gente chegou a estudar vários influenciadores digitais na época, muitos de fora do Brasil, que divulgavam conteúdo e tudo mais, mas eu acho que é isso, acho que a gente já tinha uma mudança, não era uma mudança ainda tão grande, mas que as empresas, principalmente empresas de segmento financeiro, segmento de saúde,
toda a parte de cosméticos já trabalhava muito forte, sempre principalmente cosméticos com esse viés mais negativo, que você vai ficar velho, cheio de rugas. A velhice como algo que você tem que lutar contra, né? Contra ela. Enfim. Com a nossa ajuda aqui desses produtos que vão te fazer ficar congelado. A gente não deixa eles perguntarem, né? A gente se empolga tanto. Não, eu tô adorando, gente. Eu queria até falar para os nossos ouvintes que vão ouvir isso aqui posterior, que é sempre um prazer vir aqui ouvir vocês. A gente tem essa potencialidade de poder ouvir vocês em primeira mão. Então, pra gente é ótimo e é um privilégio, inclusive, ouvi-las. Eu queria fazer agora vou direcionar algumas perguntas para o nosso pedacinho aqui do programa que fala sobre metodologia, porque metodologias, descobertas da pesquisa, acaba sendo meio que a nossa conversa de cafezinho, né, dos alunos do programa, né, entender um pouco quais são os caminhos que a pesquisa acaba trilhando. E essa minha pergunta, Tânia, vai para você pensando um pouco na sua pesquisa, né? A sua pesquisa, ela adota, em primeiro momento, a entrevista e depois você passa para uma análise de conteúdo seguida de uma análise crítico-descritiva como ferramenta metodológica para compreender, de fato, essas convocações que as marcas fazem, que as marcas, de fato, fazem a partir desse consumidor idoso, né? Então, eu queria entender com você por que fazer essa escolha, de fato, essa escolha metodológica, e como que essa escolha se dá? Quais etapas ajudaram você a construir essa pesquisa que acaba trazendo todo esse apanhado de descobertas, como a gente foi dialogando aqui? Na verdade, começou com uma etnografia, a gente observou... A Gisela foi muito sábia nesse aspecto, porque ela disse para mim, olha, se você veio de bens de consumo... que foi a minha origem, né? As empresas de bens de consumo, trabalhe esses segmentos que você conhece mais, porque é óbvio, né? Eu trabalhei a vida toda com produtos de consumo, né? Trabalhei com produtos de higiene e beleza, produtos de limpeza e tal, então eu conheci produtos, alimentos, então é um segmento que eu conhecia muito bem, tanto, né, os segmentos quanto a publicidade desses segmentos, como as marcas se dirigiam e tal. Eu até trouxe um medicamento por conta de uma das entrevistadas, que foi a outra metodologia que eu usei, que eu entrevistei 11 pessoas. Eu sou meio megalomaníaca. A Gisela precisava... Ela adora pesquisar. Precisava me cortar. Desdobrava, senhora. Ela queria me matar nas reuniões de... Não, de boa, né? Nas reuniões de orientação. Mas ela falava, olha... vamos fechar, uma hora tem que fechar esse negócio. Igual quando a gente fala de design, né, que você abre para depois fechar. Meu medo era ela se perder, era muita coisa. Era muita coisa. E aí um dos livros, que até não foi um livro, eu nem trouxe porque era um livro de mercado, que era uma pesquisa, chama-se Ageless Marketing. Era uma pesquisa da Thomson, americana, sobre... e a Verp também, sobre no lado da Verp, né? Verp, ela trazia as tipologias e lá no mercado os segmentos, né? Como é uma gerontóloga cultural que interlocutava com o nosso grupo de pesquisa, conhecia lá fora. Muito bacana. Depois ela veio, né, Gi? Tem o livro dela aqui, ó, Images of, esse, né? É esse aqui. Depois ela fez um outro que tem um capítulo meu. Exato. Esses livros eu trouxe aqui porque eu falei, vou levar para eles verem. Eu acho legal a gente ver as coisas, né? E, de fato, quando eu fiz essa análise, eu falei para a Gisela, o que eu vou fazer? Eu vou estruturar a análise de conteúdo, mas eu acho que se a gente ficar só nessa questão das palavras, isso tem menos importância, né? Falei para a Gisela, quando eu vi essa pesquisa da Thomson, ela tinha uma coisa de valores. Aí eu falei, Gi, isso aqui vai dar um samba. Aí a minha experiência com pesquisa de mercado, aí não falando de pesquisa stricto sensu, eu falei para a Gi, eu acho que dá para a gente fazer uma mescla aqui e trabalhar esses eixos com esses valores. A gente teve que adaptar, porque eram valores americanos. E a gente não tinha uma pesquisa dos valores dos consumidores idosos brasileiros. A gente até trouxe uma pessoa para o programa na época, né, Gi, que fez umas reuniões com a gente, que era da Ipsos, e ele estava trabalhando a segmentação
dos 55, começando. 65, para tentar ir para uma idade mais, Estava né? olhando isso. É Mas isso. estava construindo Mas essa estava categoria. construindo, não dava tempo para o meu trabalho. É. Então, a gente teve que adaptar. E a Gisela, nesse aspecto, e o programa de comunicação, ele tem um pouco... tem a dureza das metodologias, que eu adoro coisa que... Mas a gente tentou abrir um pouco mais e trouxe essa análise crítico-descritiva, trazendo esses valores. E depois a gente transformou isso nas tipologias. Aí eu falei, Gisela, eu vou conseguir exemplificar, acho que foram, não lembro mais, umas 50 peças que nós analisamos. Era muita coisa. Era uma empiria enorme. É uma empiria enorme. E ainda eu achei pouco, viu? Depois eu consegui colocar isso nos mapas lá, nos mapas isso. em A3, porque eu sou muito visual, sabe? E eu precisava ver as coisas e mostrar para a Gisela também. A Gisela falava para mim, você tem que escrever lá no começo, né? Porque eu falava, Gisela, a minha cabeça é um fluxograma. Eu penso isso é ótimo, assim. mas lembra que a dissertação é um texto. Depois, duramente, eu consegui melhorar a minha escrita. Foi um processo de transformação. O mestrado é um processo de transformação, para quem está ouvindo a gente aí. E eu tinha um texto muito ruim, porque eu fazia praticamente bullets de PowerPoint, né? Então... eu tive que me transformar. Mas isso que eu queria falar para você, Cássio, a metodologia, ela tem que estar alinhada, obviamente, com uma metodologia existente no programa, disponibilizado pelo programa, validado, né, que está ali nas metodologias de comunicação, mas a gente conseguiu trazer coisas novas, a gente inovou, adaptar o seu contexto, adaptar um contexto que era uma análise de peças publicitárias de redes sociais, que as marcas estavam se dirigindo, né? Então a gente precisava ter um olhar também desses fabricantes, como é que eles olham esses consumidores, né? E então foi isso. Depois que eu fiz aí a pesquisa meio que avançou muito rápido, né? E a escrita, consequentemente. Então, quando eu fiz esses mapas, que estão lá nas últimas páginas da pesquisa, em formato grande, depois a gente fez um PDF e colocou lá, ficou claro e exemplificado cada marca, cada peça de comunicação das redes sociais, que valores, e aí a gente foi meio que fazendo agrupamentos, como a gente faz em pesquisa de mercado, respeitando, obviamente, que eu estou no stricto sensu, fazendo essa combinação. Então, uma coisa que eu acho que uma coisa que eu me orgulho, uma é de ter vindo para o mundo acadêmico, colocado o pé no mundo acadêmico, respeitando todo o ritual, sem desrespeitar em momento algum a pesquisa do stricto sensu, mas não perdendo a experiência. É para conjugar, é para articular. A experiência que eu tinha, mas não é todo mundo que pensa assim, né, Gisela? Esse é o pronto. Os campos deveriam estar menos distantes, na minha opinião, quando você fala do campo acadêmico, o campo do mercado, porque um tem para ensinar o outro, claro, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Então, esse é o grande motivo da existência desse programa numa escola como essa. Exato. É uma escola voltada, né, muito fortemente voltada para o mercado. Então, ao mercado interessa esse tipo de estudo, interessa esse tipo de articulação. Né? Claro que o mercado faz pesquisa de mercado muito bem, mas talvez possa ser interessante também cruzar com pesquisa acadêmica. E foi exatamente isso que você fez. E foi muito bacana para todos os dois lados. Somos 3 aqui do mercado, né? O Cássio também. E estamos aqui. Tá vendo? No PPG-Com, justamente para isso. Né? Estudando, acho que é isso. Então, eu não me prenderia tanto a essa coisa da metodologia, engessando a sua pesquisa no futuro, porque eu acho que as coisas evoluem, né? E a gente pode evoluir as metodologias trazendo de forma criativa, inovadora, trazendo aspectos que enriquecem
o corpus da pesquisa e também o processo analítico da pesquisa, que é muito importante, né? A gente tem que adaptar. A metodologia existe para possibilitar a pesquisa. Então, ela não é para ser camisa de força, ela é o teu caminho. Com que método você vai olhar isso? Para você sair do eu acho, não é uma opinião. Né? Então, você tem que investigar, esse é toda a onda. Agora, não é para ser camisa de força, por isso é que é importante você poder ter liberdade para cruzar diferentes métodos, utilizar uma triangulação, se for o caso, ou uma articulação, no teu caso, bem evidente entre uma matriz de pesquisa de mercado e uma matriz mais acadêmica, né? Que era exatamente esse o objetivo da pesquisa. Exato. E acho que por isso mesmo a pesquisa foi tão bem sucedida, porque ela, no final das contas, ela foi útil tanto para nós do meio acadêmico, quanto nas devolutivas que você deu para o pessoal de mercado que você entrevistou. Nossa, que legal, entendeu? É isso. E entregar, né, a SPM, fazer parte desse pioneirismo nesse campo, né, nessa interseção de comunicação, consumo e envelhecimento. Era muito novo mesmo na época, nossa, ninguém falava disso ainda. E um dos objetivos da ONU era exatamente conscientizar os profissionais de comunicação que as formas de apresentar as pessoas mais velhas na mídia tinha que mudar. Tinha que ser mais respeitosa, tinha que ser mais adequada, mais conducente ao que eles chamam de uma sociedade para todas as idades. E não uma sociedade fixada numa ideia de juventude que deixou de ser valor e virou um imperativo social. Todo mundo tem que ser jovem, todo mundo tem que aparentar jovem, todo mundo tem que se comportar jovem. A atitude validada, mesmo na pessoa idosa, é jovem. Que saco! Entendeu? Fica tudo muito igual, muito limitado e muito desrespeitoso para qualquer... A Tânia Mineta sempre falava isso. Você pode ter avó que curte sair, andar de patins com os netos. Você pode ter avó que curte sentar e fazer um bolo, entendeu? E oferecer qual é o problema. Tá tudo certo. Entendeu? Você pode até ser os dois. Você sai, vai andar de patins, depois você vai para casa e faz o bolo. Você pode ter uma vovó influenciadora no TikTok. Por que não, né? Não. E é isso. Então, para com isso. Tem um modelo, né? Esse pensar estereotipado, ele é muito ruim em qualquer categoria. Sim. Tânia, eu queria voltar no ponto da internet, né? Em que hoje eu acho que é quase impossível, né? Alguma pesquisa que não tenha esse atravessamento, né? Acabamos de falar do TikTok aqui, né? Da vovó influenciadora no TikTok. Hoje é possível fazer uma pesquisa só dentro do TikTok. Mas em 2016... De novo, a gente sabe que, né, as redes sociais estavam chegando, você já tinha aí tido um boom dos sites, né, do .com, a bolha do .com já tinha estourado. E também eu acho que ficou claro já que um pouco pela nossa conversa e pelo que a gente estudou sobre o seu trabalho, que a sua intenção era olhar a convocação das marcas, né? Como as marcas estavam tratando, como elas estavam representando. Como é que eles estavam convocando as pessoas idosas para o consumo. Pois é. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. Por que você foi para a internet? E não para a televisão, para a revista, para os meios tradicionais? Olha, eu acho que é uma questão de visão de mundo. Às vezes eu tenho umas ideias, em geral, que eu falo, não, isso aqui é um negócio que vai crescer muito. Isso aqui... A gente estava farejando. A gente estava farejando. Visionárias, né? Visionárias. Não tanto. Não. Eu vim do pós-doc com um monte desses influenciadores grisalhos, estavam acontecendo já. Entendeu? As marcas também já estavam, né? Para de ficar dizendo que rede social é coisa de jovem, de menino. Não é, sabe? É uma coisa interessante que está sendo apropriada por várias faixas etárias. A Renata Tomás, pouco depois, eu fui da banca de doutorado dela, fez um doutorado lindo sobre as crianças nas redes sociais. Entendeu? E é isso, assim, não é só os jovens, porque parece que é sempre isso. É uma lente
limitadora, né? É isso. Então a gente a gente tava olhava para percebendo. fora, via a ONU já falando dos estudos de envelhecimento numa perspectiva mais econômica, social, global, cultural e tal. A gente via esses estudos de mercado, a gente via, a Gisela veio de Londres com todo esse arcabouço mostrando, olha que legal, Tânia, que a gente está acompanhando. A gente começou a pesquisar as marcas também. Então, a gente via, por exemplo, a L'Oréal com a Helen Mirren, né? Que é uma atriz sensacional. E pela primeira vez na história, a L'Oréal fez de um produto voltado para uma consumidora mais velha com rugas. A gente não via isso numa comunicação de produtos para pele, nunca. As pessoas tinham cara de plástico, né? Hoje com botox, a boca de plástico, sobrancelha, tudo de plástico, né? Mas enfim, de fato era uma coisa assim, se falava, não, as coisas tem um negócio importante acontecendo aí. A gente aí. estava farejando a moda, a alta moda estava começando a mudar, estava começando a trazer modelos. Já tinha mais aquelas velhos. influenciadoras de Nova York, lembra? Advanced Style. Advanced Style, que... Enfim, tinham coisas interessantes acontecendo. E aí a gente achou isso, vamos por aqui. Tinha também a indústria farmacêutica que estava trabalhando, tinha aquele projeto lá de envelhecência, lembra? Que a gente acompanhou também, foi uma das marcas, eu acho que era da indústria farmacêutica. Então, tinha algumas iniciativas já, por isso que a gente resolveu. E a internet, apesar da gente hoje ainda não ter, né, que uma das coisas que vocês têm aí no roteiro, tá bom, mas como é que a gente traz para os dias de hoje? Hoje a gente tem, 60% dos idosos acima de 60 anos, dos consumidores mais velhos, acessando a internet. 59, para ser mais precisa, dados de 2024. Mas se tem 35% dos consumidores idosos que nunca acessaram a internet. Então, a gente ainda tem... Por exemplo, a minha sogra, que tem 98 anos, ela não tem celular, mas ela tem uma condição de vida razoável. Mas você pega, por exemplo... Quando você olha o número de analfabetos, quando você olha... porque tem muitas barreiras, não é só a idade. Tem a idade. Quando você pega idade, você pega raça, quando você pega classe social, por isso que a pesquisa, ela é para um público mais endinheirado. Por quê? Porque lá o valor, hoje já se fala em 1 trilhão de mercado de consumo. Mas quando você vai ver que é um pedaço da população que tem acesso... Mas essa é a diferença entre mercado e sociedade. Exato, né? A sociedade é todo mundo. Para o mercado são os válidos. Quem que é válido? Quem pode consumir. Quem pode consumir. Quem não pode consumir não é válido para o mercado. O mercado ignora solenemente. E quando você Mas pega... o que a gente estava mostrando na pesquisa é que está ignorando um público que pode consumir. Tem um mercado aí. Tem um mercado... Isso é bobeira. Vocês estão dando bobeira. Ou vocês estão fazendo... de um jeito que não está convocando ninguém, está alienando as pessoas. Exato. E isso foi o que o trabalho mostrou muito bem. E é o que o meu trabalho vive mostrando. Exato, Se a gente for fazer um recorte de classe social, hoje até tem um estudo recente, que é um outro público que eu gosto de estudar, que é o consumidor de baixa renda. É isso, né? Quando você pega idosos de baixa renda, provavelmente não tem um acesso digital, ou se tenha um acesso dentro de casa, talvez de um dos familiares. Então, internet, celular. O celular possibilitou isso. Tânia, muito bom te ouvir. Ouvir a Gisela também. Acho que esse é um dos episódios que a gente aguardou bastante para fazer. E a gente vai agora se encaminhando para as nossas considerações finais. Então, eu gostaria de perguntar... Tânia, Gisela, agora que a gente está finalizando, gostaria de pedir para vocês uma indicação de alguma obra, pode ser filme, livro, o que vier à cabeça de vocês que vocês indicariam para ampliar essas discussões que a gente teve hoje aqui e para colocar um pouco mais de reflexão na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo, e para a gente continuar esse bate-papo para além desse episódio. Bom, livro, a gente tem vários livros do próprio... produzidos por esse grupo, junto com a Gisela. Tem Os Velhos na Propaganda, que foi uma reedição
pesquisa da Gita Debert. Então, a gente produziu, esse é um livro gratuito também, que vocês podem pegar pelo QR Code, tem link, chama-se Os Velhos na Propaganda Atualizando o Debate. Então, a gente fez esse em homenagem à Gita, atualizando a pesquisa dela, que era uma pesquisa mais antiga, pesquisa dos anos 90. E também tem outros livros do programa que são interessantes. Tem um outro livro que a Gisela organizou, Comunicação, Consumo e Envelhecimento no Contemporâneo, Perspectivas Multidisciplinares, é um livrão também. E de obra, durante a pandemia a gente formou um grupo, a Gisela, eu, de estudos, e a gente assistia filmes e, para passar aquele período duro que nós tivemos, né, a gente estudava esses filmes e discutia os filmes num aspecto mais usando, né, nossos campos de comunicação, consumo e envelhecimento. E a gente assistiu um filme que foi muito lindo, e eu já vi esse filme várias vezes de novo depois, que é Nossas Noites, né, que é do Robert Redford com a Jane Fonda. Eu recomendo. E de qualquer forma, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer, né, Gisela, ter escolhido, né, que eu viesse aqui com vocês, agradecer, né, por vocês trazerem um momento muito interessante para mim da minha vida, que foi ter feito esse mestrado, ter me aproximado do mundo acadêmico de uma maneira mais bacana. Acho que as minhas aulas melhoraram, eu como pessoa melhorei, meu olhar crítico de mundo melhorou. E fiz grandes amigos aqui. Então a Gisela hoje ainda estou lá no Conex Lab, não tão ativa quanto gostaria, e tem ensaiando aí quem sabe uma vinda para o programa de doutorado, né? Estudando talvez uma outra vertente, as plataformas, né, que a gente está querendo estudar alguma coisa assim, mas estamos tá no forninho, né? Mas obrigada, viu, gente? Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. O importante é a gente destacar aqueles produtos midiáticos, aquelas obras, enfim, que trabalham com a imagem de pessoas mais velhas, né, de pessoas idosas, não para reforçar os estereótipos, mas de uma forma a talvez até contestá-los. Esse filme que a Tânia citou é um bom exemplo. O filme começa, e eu só vou dizer isso, juro, não vou dar spoiler, numa cidadezinha bem pequenininha dos Estados Unidos, uma senhora viúva bate na porta de um vizinho, também senhor viúvo. Eu vim te fazer uma proposta. Aí ele, pois não. Você não quer passar as noites comigo? Eu não suporto passar as noites sozinha. Eu não estou aguentando. Você também está viúvo, como é que você consegue? Esse é o mote, entendeu? Daí, e ela ainda falou, olha, eu não estou mais afim dessas coisas não, é mesmo só companhia que eu preciso, eu só preciso não ficar sozinha. O dia eu levo bem, mas à noite eu fico enlouquecida, não consigo dormir. E é isso, entendeu? E o filme começa assim, é uma história, foi um livro, aliás, curiosamente, o último livro desse escritor, e é muito bonito mesmo, muito bonito. Então, eu gosto sempre de destacar, porque parece que quando a gente fala e eu sou uma militante, né, contra o etarismo, o idadismo, que são formas de traduzir o que em inglês se chama ageism, né? Tem gente que fala ageísmo, mas eu acho isso uma tradução horrorosa, não quer dizer nada age. Então, por que ageísmo, né? Eu acho que é meu dever, né, olhar para os produtos midiáticos e denunciar quando, olha, isso aqui é desrespeitoso, isso aqui não pode, isso aqui não deve, isso aqui não está bem feito. Mas quando tem coisa legal, é tão bom. Então, eu queria trazer aqui algumas coisas legais, assim, alguns produtos ou alguns que nos ajudam a olhar para as pessoas mais velhas na sua diversidade, na sua heterogeneidade, nos seus modos singulares de ser como quaisquer outras pessoas, de quaisquer outras idades. Então, um filme que eu acho muito interessante, queria trazer aqui, é o Boa Sorte, Léo Grande. É um filme muito surpreendente, estrelado pela maravilhosa Emma Thompson. Outro filme também é um filme um filme francês, com vários atores franceses, e a Jane Fonda. Jane Fonda foi casada com um diretor de cinema francês, fala francês lindamente, e ela fala francês nesse filme.
E o filme se chama Por que Não Vamos Morar Todos Juntos? Ou E Se Fôssemos Morar Todos Juntos? Foi um dos filmes que nós vimos durante a pandemia. Eu estava olhando filmes. Então, eu selecionava os filmes e chamava todo mundo que se interessava pelo tema. A Tânia Minero, uma delas. Foi uma delícia. E a gente viu o filme, comentava isso, depois deu um mini curso, que eu já fiz mais de uma vez. Velhas Damas nas telas do cinema. E aí, cada aula era um filme que a gente discutia e uma convidada, né? E a Tânia sempre queria comentar o Nossas Noites, que foi o que ela mais gostou de todos. Mas tinham vários legais. Esse, E Se Fôssemos Morar Todos Juntos, é uma delícia de filme também, porque é um grupo de velhos amigos. Então, são vários casais e alguns que já são ou viúvo ou que solteiro, enfim, não importa. Mas cada um com a sua personalidade. Então, é legal para você ver, é um grupo diverso de amigos que envelhecem de maneiras diferentes. Uns têm mais dinheiro, outros têm menos, um tem mais saúde, outro tem menos, um tem filhos, outros não têm. Enfim, e todas essas questões. É muito legal o filme, muito interessante mesmo. E por aí vai. E no campo dos podcasts, eu adorei mesmo. Tem um podcast que eu adoro, que é daquela livraria Megafauna, aqui em São Paulo, chama-se Livros no Centro, o podcast deles. E eu ouço pra caramba, porque eu adoro. Mas eu quero recomendar especificamente o episódio com a Ruth Rocha, que é uma delícia de escritora infantil, né, que está comemorando uma idade bastante vetusta já, e cheia de vida, cheia de ideias, cheia de projetos. E é lindo a conversa deles com ela. Então é isso, acho que assim, tudo que a gente puder fazer para contribuir para a gente ir despoluindo, né, o nosso olhar e os nossos ouvidos e o nosso pensamento, evidentemente, porque etarismo não é só voltado para os outros. Eu acho, uma das coisas mais trágicas é que ele também pode ser voltado internamente. Então, a pessoa que não consegue envelhecer em paz, a pessoa que acha que só tem um jeito de bem envelhecer, né? E se ela não está exatamente ali, e esse um jeito de bem envelhecer que vigente na nossa sociedade, é aquele ditado pela indústria do anti-envelhecimento. A indústria anti-envelhecimento, nesse ponto, ela é péssima, porque ela trabalha contra. Ela moraliza o envelhecimento e transforma ele numa questão de uma batalha moral. Depois dessa aula, com essa dupla maravilhosa, Gisela, Tânia, muito obrigado, muito aprendizado, foi incrível. Um prazer imenso ter vocês duas aqui. As portas do Comuniconcast estarão sempre abertas para vocês. E é isso, agradecemos de coração. O Comuniconcast fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! O Comuniconcast, em sua primeira temporada, conta com a apresentação de Cissa Matos e Cássio Martinez. Coordenação da professora Egli Spinelli. Produção de Thaís Ortega e André Sena. Roteiro de Danilo Ribeiro e Luísa Bucker. Gestão de operações e de e-mails de Isabela Portas e Stephanie Alfredo. Gravação e edição de áudio do Centro de Experimentação Multimídia da ESPM. Apoio Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo. Nos encontramos no próximo Comuniconcast. Até lá!